7h45, na coluna Empreende Brasília de hoje, ouvinte, o assunto permeia o universo do marketing digital. A Carol Borges e a Mauricelli Telles trouxeram para os nossos estúdios o Gui e o Bindes, empreendedores da área de marketing que estão à frente da Ultralise. É uma mentoria especializada em agências de marketing digital e também da Supersal, uma agência de marketing nichada no Segure Restantes e Bares, no segmento de restaurantes e bares, para um bate-papo no quarto episódio do Revcast, o podcast da Rev Gestão de Pessoas. E aí, para começar a coluna de hoje, ouvinte, escute um trechinho sobre a atuação nichada no segmento das agências de marketing. É muita novidade, né? Muita coisa nova dentro de um segmento, assim, super nichado, né? Como vocês trazem essa ideia. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, né? A maior parte das agências, elas atuam com muitos segmentos. Isso. Queria que vocês explicassem um pouquinho isso pra gente, porque a gente sabe que por trás também de tudo isso que vocês estão construindo, existem muitos desafios. Sim. E aí a nossa próxima pergunta aqui. Mas conta um pouquinho por que essa ideia do ultranicho. O que acontece? Eu vejo que hoje os empresários que contratam agências, eles acabam se frustrando porque a agência, ela não, muitas vezes, entende do negócio do cliente. O mercado, ele foi evoluindo muito, né, dentro do digital principalmente, mas em todos os sentidos. Então, sei lá, 10, 15 anos atrás, bastava você conhecer marketing digital porque era muito simples, tinha só o Google AdWords, que era uma coisa bem básica, tinha blog, site, era isso. Com a evolução do mercado, cada segmento, cada nicho foi evoluindo muito. Então, por exemplo, quem mexe com restaurantes, pô, você tem cardápio digital, você tem iFood, você tem muitos canais, e cada negócio tem as suas especificidades. E eu fui vendo que as agências genéricas foram perdendo a qualidade ali de entrega. Então, se você contrata uma agência que atende vários segmentos, acaba que ele não entende tanto do seu. E aí, quando eu abri minha agência lá em 2020, eu já era do setor de alimentação, né? Já tive vários restaurantes, lanchonetes e tudo mais. Então, para mim, eu já conhecia do setor. Foi muito fácil. Eu juntei meu conhecimento de marketing com conhecimento de restaurantes. Eu falei, poxa, isso daqui faz muito sentido. E na época não tinha agências nichadas de restaurantes no Brasil, eu pesquisava, não tinha. E esse movimento já é um movimento que acontece nos Estados Unidos. Então eu vi isso lá nos Estados Unidos e falei, pô, isso daqui vai acontecer no Brasil. Foi aí que a gente trouxe esse movimento das agências ultra nichadas. Então, 5 anos atrás era tudo mato. Agora, se você olhar, tem muita agência que já está nascendo nichada. Que é justamente o que a gente defende, porque a agência ela precisa entregar resultado para o cliente, em termos de venda. Então, ela precisa entender do negócio do cliente. Não tem outra forma. Então, parte do nosso movimento é educar o mercado para essa oportunidade que é o nichar a agência. Só que o nichar é a ponta do iceberg, né? Não adianta só nichar. Ela precisa entender o nosso modelo de negócio, que tem outros elementos ali de aquisição de cliente, de posicionamento, de retenção e tudo mais, que faz a agência crescer de uma forma mais rápida. Basicamente é isso. Bom, e nesse episódio do Revcast, o assunto sociedade e política de partnership como estratégia de retenção de talentos foi bastante discutido e também pode fazer sentido para a realidade da empresa de muitos dos nossos ouvintes. Vamos conferir juntos. Eu falo também que a sociedade acaba sendo um risco a mais para o negócio, né? Porque às vezes o negócio está indo muito bem, a sociedade não vai bem e o negócio não acaba indo por água abaixo, né? Mas a nossa sociedade, graças a Deus, tem dado certo, a gente se complementa muito. E desafios são, nossa, muitos, né, Gui? Putz, Cada área vai ter os seus cada área vai ter desafios, seu cara. desafio. Mas a gente tem tentado, e o Gui me ajuda muito nessa questão de priorização, de direcionamento. Eu tenho vontade de fazer logo tudo de uma vez e tal, e eu sou mais doidão, assim, nesse sentido. E o Gui é mais pé no chão, né, Gui? Mas aí, nesse sentido, a gente vai se complementando, porque aí ele vai me trazendo para a realidade. Uma questão que eu queria chamar a atenção é que a sociedade de vocês funciona porque vocês têm abertura para escuta, né? Então, quando alguma coisa não está funcionando bem, vocês sentam, conversam e se Isso é alinham. verdade. E esse é o segredo para conseguir manter mesmo uma relação boa e saudável. Vocês estavam falando sobre a questão da sociedade, eu sei que na Supersal vocês instituíram um programa de partnership. E aí eu quero entender um pouco como é que foi isso, por quê e os resultados que vocês obtiveram. O que eu tava percebendo, assim, quando a gente decidiu construir a Ultralise, que na época nem tinha nome, né? Era a empresa de mentoria. Eu vi que eu ia precisar de pessoas para me ajudarem lá na Supersal, que na época também não se chamava Supersal, né? Depois a gente fez um rebranding da Supersal e da Ultralise, mas na época era Astra. Eu falei, poxa, eu preciso ter gente aqui comprometida para poder continuar a empresa crescer. Mesmo porque a agência, ela é o nosso principal insumo para eu ensinar na mentoria. Então, as coisas que a gente vai desenvolvendo, que a gente vai aprendendo, que a gente vai
né, tendo dificuldade, tudo a gente repassa isso para a mentoria. Então, esse conhecimento ele é muito valioso. Então, eu não poderia sair da operação, não poderia vender ela, não queria deixar ela caindo, porque senão eu ia perder muito. Então, o que eu fiz? Eu peguei a equipe mais comprometida, né, entendi quem que poderia fazer, quem que poderia ficar ali como partnership, né, como um sócio. A gente criou esse partnership por quê? Para trazer pessoas de fora e também trazer o comprometimento e deixar as pessoas mais, como é que eu posso dizer assim, mais envolvidas mais com o negócio, envolvidas com o resultado. e que elas consigam enxergar ao longo prazo. Então, assim, elas recebem distribuição de lucro, tem equity mesmo, eles estão no contrato social, não é uma coisa, né, de brincadeira, assim, sabe? E aí, o programa de partnership, então, para quem já tá dentro, me ajuda a deixar essas pessoas por mais tempo com a gente e trouxe também a possibilidade de trazer gente de fora, que nem o Gui, que nem o Landim, porque eles não viriam, por exemplo, para serem funcionários. Então, uma forma também de trazer talentos. E foi o que permitiu a Supersal continuar crescendo. Sem isso, a gente não teria condições. E eu tive que sair do dia a dia ali da operação, ali, daquela coisa mais de ficar conectado ali com o cliente, e eles conseguiram manter. Então, se eu não tivesse feito esse movimento, uma coisa interessante, a equipe enxerga a possibilidade também de se tornar eventualmente um sócio. Porque empresa pequena, o cara às vezes vai falar assim, poxa, aqui não tem muito onde crescer, então vou procurar outra oportunidade. Só que construindo ali o partnership, a gente viu que as outras pessoas começaram a enxergar também essa possibilidade. Então a gente está sempre de olho, quem é mais comprometido ali. É a questão mais enfim, se a pessoa está entregando além, se ela está indo. Isso que a gente fica de olho, né? Para poder chamar essa pessoa. E para fechar o Empreende Brasília dessa quinta, a gente traz uma pauta que vem permeando o mundo do empreendedorismo e da gestão, que é o impacto da inteligência artificial. A gente fala muito sobre isso aqui no Jornalismo da Nova Brasil. Como ela vai influenciar o marketing digital na visão desses convidados que a Rev trouxe para falar diretamente para você, ouvinte. Quer saber? Ouça agora. Marketing, como vocês trouxeram aí no começo do nosso bate-papo, é uma área que hoje está super nichada. Os profissionais são especialistas em questões bem específicas dentro do marketing. E a gente está falando aí de uso de tecnologia, de inteligência artificial, de muita coisa que está chegando e que também está moldando esse mercado. E está mudando isso muito rápido. Como é que vocês vêm olhando para isso e como é que vocês enxergam isso em termos de impacto no negócio de vocês? Assim, o que eu vejo? A inteligência artificial, ela tá vindo muito para ajudar a gente em termos de eficiência, então as pessoas vão produzir mais, de forma mais rápida, mais eficiente e tudo mais. Agora, eu acho que assim, a gente tá falando aqui sempre de construção de negócio. Então, quando a gente tá lá na mentoria, a gente não quer que a pessoa seja um prestador de serviço que vai fazer um serviço ali e outro ali. A gente tá falando de construção de negócio. E aí, no final das contas, os fundamentos continuam os mesmos. Então, é muito do que a gente defende lá, de você ter um modelo de negócio e tal. A IA vai ajudar? Vai ajudar, talvez, você ter uma equipe mais enxuta, você ter mais eficiência e tudo mais. Mas não vai ser a IA que vai assim, é só ter uma IA que ela vai fazer tudo. A gente não entende que isso vai acontecer tão cedo. Então, estruturação de negócio continua existindo igual sempre. A gente também não acredita que a IA, a gente não tem aquela, vai acabar o mundo e só vai ser IA, não. Porque, cara, no final das contas, a agência vai ter até uma importância maior nesse mundo da IA. Porque a agência ela vai ser uma conectora de pontos. Então, você precisa de alguém para poder pilotar lá a IA de tráfego, a IA de copy, a IA de, sei lá, edição de vídeo. Então, uma pessoa só não vai dar conta de fazer tudo. E nem vai ser um trabalho bom. Então, a gente entende que o dono do negócio, o dono da agência e a própria agência vai ter que entender do negócio do cliente, que é aquele negócio do nichar e tal, e também vai ser uma conectora de pontos. Isso no nosso mundo, né? Então, assim, a gente não tem aquele negócio de, vai acabar, IA vai substituir tudo. A gente não acredita nisso. Né, a IA, no ponto de vista de vocês, vem para potencializar. Para potencializar. E tornar mais eficiente todo o processo. A gente tem usado, ajuda realmente, assim, é impressionante, mas a gente não acredita na substituição de tudo. Eu gosto muito daquela comparação que fala que a IA não vai substituir pessoas. As pessoas com IA vão substituir pessoas sem IA. Sim. Então, quem não usar vai ficar para trás. Né? E eu faço analogia com a máquina de lavar a louça. Eu tenho máquina de lavar a louça em casa. Pô, ela lava louça que é uma beleza, né? Bota toda a louça lá, cara, lava sozinho pra você, até seca, né? Agora, alguém tem que botar a louça na máquina de lavar louça, entendeu? Então, e é a mesma coisa, alguém tem que estar operando. Por mais que tenham cada vez mais inteligências artificiais mais autônomas, que até dá pra você botar uma IA conversando com a outra, e a outra dá feedback, dá pra fazer essas estruturas assim. Mas alguém tem que colocar essa estrutura. Então a gente vê muito isso, cara. Pessoas que não
estão usando IA vão ficar para trás e quem está usando IA vai poder ganhar muito mais eficiência. Às vezes o trabalho que ia 6 pessoas fazerem, uma pessoa com IA vai fazer. Tá aí, ouvinte. Para acessar o conteúdo completo desse episódio do Heavycast e de outros episódios aí gravado por um elenco espetacular escalado pela Heavy para trocar ideias sobre gestão, estratégia, empreendedorismo, gestão de pessoas, é só seguir o canal da Heavy no YouTube, o Heavycast, e no Instagram, Heavy Gestão de Pessoas. Baita discussão essa de IA, então, como sempre, abre um outro espaço na nossa mente, nos leva a lugares malucos, não é? Gostei da comparação com Eu a gostei máquina de lavar também. louça, né? Muito legal.